Café Filosófico CPFL. Hoje estamos encerrando o módulo do mês de maio que teve como tema o sofrimento humano nos tempos atuais, com a curadoria da psicanalista Regina Herzog. No programa de hoje, teremos a psicanalista Fernanda Pacheco Ferreira com o tema Patologias Contemporâneas, Ansiedade, Pânico e Compulsões. Fernanda Pacheco Ferreira é psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC Rio de Janeiro e pós-doutorada no programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também membro do Núcleo de Estudos em Psicanálise e Clínica da Contemporaneidade, o NEPE. Organizadora de livros. Lembramos que após o encontro, a convidada estará atendendo, respondendo as perguntas da plateia, portanto, vão pensando nisso, desliguem os seus telefones celulares e, sem mais, vamos chamar aqui ao palco a convidada de hoje, com um aplauso de boas-vindas. Obrigada. Boa noite. Queria agradecer aos organizadores do CPFL, a Regina Herzog, curadora desse módulo que eu estou fechando hoje, e também aos internautas, né, que participam tão ativamente, pelo que vi, assistindo às últimas palestras, né. É sempre um desafio falar sobre clínica para um público mais amplo e heterogêneo, né, não necessariamente composto por especialistas, porque a gente tem que ter um cuidado ainda maior, né, com questões de sigilo, de que exemplos a gente pode usar. Então, talvez alguns exemplos que enriqueceriam um pouco a ilustração, né, do que a gente está querendo passar sobre a característica da clínica na contemporaneidade, acabam perdendo um pouco, porque a gente fala de uma maneira mais ampla. Então, a gente vai tentar... hoje eu vou tentar apresentar para vocês um pouco uma comparação, que é um pouco que Regina, Tereza e Júlio fizeram em suas palestras também, cada um a seu modo, mas uma comparação do modelo da psicanálise criado por Freud, né, um modelo para a neurose, e um modelo que a gente teria hoje. Né? Não um modelo específico, mas pensar se esse modelo se adequa ainda, se tem... coisas novas a se pensar, se as ferramentas que a gente tinha, né, para o trabalho com a neurose se aplicam hoje. Né? Mas antes de entrar propriamente nesse tema, né, queria falar que, na verdade, essa questão, né, do que são essas patologias contemporâneas, assim, no título coloquei pânico, ansiedade, compulsões. Vou tentar me focar mais na questão das compulsões, que é o tema que o NEPEC tem trabalhado mais. Pode? Melhorou? Então, vamos lá. Então, focar um pouco mais na questão das compulsões, porque é a nossa temática de pesquisa nesse momento, e é o que está mais interessando, mobilizando, né, o nosso grupo, mas vou falar um pouco também do pânico, para caracterizar um pouco as ansiedades de maneira geral. Né? Mas essa temática, então, das novas... enfim, do novo sujeito que traria novas questões, queixas diferentes, que chegaria aos consultórios de uma maneira diferente, isso já está em discussão há muito tempo, né, no meio psicanalítico. E, na verdade, quando eu ingressei na faculdade, nos anos 90, né, já se falava desse novo paciente. E, no final, né, e foi a época, talvez, né, em que mais realmente se discutiu isso e
se adotou de maneira hegemônica essa visão, né, de que havia uma necessidade de se modificar, se reinventar a psicanálise para enfrentar, para receber, né, esse novo paciente. Né? Mas, desde o final da obra de Freud, nos anos 40, né, quer dizer, após a morte dele em 39, a partir, né, desse momento, muitos autores já estavam, né, trabalhando com essa ideia, né, a partir de indicações que ele mesmo tinha deixado, né, das neuroses narcísicas, das neuroses de caráter, né, e autores mais norte-americanos, britânicos, e depois, né, nos anos 70, 80, isso foi realmente aprofundado, né, por autores. Posso citar, por exemplo, André Green, um autor francês que faleceu, né, há pouco tempo, que foi um autor que trabalhou muito essa questão. Estamos com problemas novamente aqui no microfone. Vamos. Pode? Então, voltando um pouco, né, a gente me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas acredito que, bom, o que eu estava dizendo é que a gente teve, né, chegamos a um consenso, finalmente, de que era necessário, né, modificar e repensar as ferramentas que a gente normalmente dispunha para escutar, né, os novos pacientes que estavam chegando. Né? Então, eu queria dizer que patologias, né, como eu falei, patologias atuais é um tema, né, amplo demais, então que eu vou me concentrar em 3 pontos. Né? O primeiro, tentando mapear, né, esse cenário da contemporaneidade, pensando sobre o que se convencionou chamar medicalização e patologização de comportamentos normais, quer dizer, pensar, né, se a gente ampliou demais a esfera, né, do que é a patologia e reduziu o campo do que seria normal, né, restringindo um pouco esse campo, e qualquer comportamento, né, da vida afetiva de todos nós que poderia ser considerado normal tempos atrás, hoje em dia pode encontrar lá uma classificaçãozinha, né, nos manuais de psiquiatria. Então, falar um pouco sobre isso, entrar depois na questão do pânico e das compulsões, e finalizando falando dessa questão, né, das ferramentas do analista. Né? Então, começando nesse primeiro ponto, né, não sei se vocês sabem que essa categoria, né, de pânico, de fobia social, é uma categoria que surgiu, né, nos anos 80 com o DSM-3. Né? O DSM, para quem não sabe, é o manual da Associação Psiquiátrica Americana. E ele, de início, ele era um manual para pesquisa, e depois ele foi se tornando um manual de uso prático mesmo. Né? E ele tem uma grande influência, né, enfim, de modo geral, na forma como a gente encara essas categorias. Né? Para vocês terem uma ideia, né, o DSM-1, que surgiu em 1950, 1952, ele tinha 130 páginas, algo assim. Né? O DSM-5, que saiu há um ano atrás, ele tem 947 páginas. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, quer dizer, mais de 800 páginas, né, em 60 anos. Né? Então, muita coisa mudou no mundo, ou então a gente também, né, um pouco de cada, né, ou a gente está também tendo essa compulsão, talvez, a categorizar, né, para a gente brincar com esse termo, né, da palestra de hoje, né, a categorizar o sofrimento humano, enfim, o comportamento humano. Né. Então, na verdade, né, o DSM-5, ele não só amplia o número de doenças, né, mas ele também diminui
ou enfim, acaba que fica mais fácil você se encaixar. Todo mundo aqui, se a gente pegasse, né, o manual e resolvesse listar, né, os critérios, tenho certeza que todo mundo estaria encaixadinho em alguma coisa, ou mais de um, né, porque é muito fácil a gente entrar em algum critério, né, porque mudou um pouco essa maneira de definir, e hoje, né, mais diagnósticos estão sendo feitos, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas siglas como, né, TAG, TDAH, TOC, TEPT, né? Quem não sabe, TAG é ansiedade generalizada, TEPT, estresse pós-traumático, TOC, obsessivo-compulsivo, TDAH, né, muito famoso, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, se tornaram, né, termos de uso quase, né, cotidiano, né? As pessoas se apresentam, às vezes, dessa forma, né? É comum você ver as pessoas chegando no consultório dizendo, né, oi, eu sou bipolar, né? Eu sou... ou então, e às vezes até brincando, né? Você tem, não, fulano, isso adolescente faz muito. Ela é bipolar, ela fez isso, falou isso hoje, falou isso depois, quer dizer, virou um termo, né, mesmo do cotidiano, né? E às vezes eu já recebi uma adolescente que dizia assim: eu sou bipolar, a minha amiga tem TAG, a outra é depressiva. Aí, assim, de onde isso, né? De onde isso veio? E aí ela disse, bom, algumas tinham recebido de fato esse diagnóstico de um psiquiatra e outros tinham se autodiagnosticado, claro, pela internet, né? E por listas, né, que parece que aquelas listas, né, de revistas que também, né, incluindo isso, você é deprimido, você tem, né, e isso se torna, de alguma forma, isso é tranquilizador para essas pessoas. Isso tem algum significado, né, que a gente tem que entender qual a função disso, mas descobrir alguma causa exterior para um mal-estar parece mais confortável, mais tranquilizador do que, né, tentar pensar que outras, né, o que essa pessoa tem a ver com, né, isso com essa nomenclatura, o que isso, né, de fato significa, né, para essa pessoa. Dizer eu sou bipolar, ou eu sou, né, eu sou, né, é uma coisa que tem um status de identidade, né. Então, a gente tem uma grande discussão, né, no meio psi, né, na psiquiatria, na psicologia, enfim, no meio psi em geral, né, se não se trata justamente de uma medicalização, de uma patologização de, né, situações que o Júlio falou, por exemplo, né, sobre a timidez, a fobia social, né, quer dizer, de certos sentimentos e comportamentos que a gente não teria. Por exemplo, né, um bom exemplo é o luto. Né, o luto, a gente está habituado, né, a pensar, sei lá, o luto é muito variável, muito pessoal, mas um ano, né, depois passou-se para 2 meses, agora são 2 semanas. É uma coisa que não tem mais tempo, né? Você não pode prantear também, né, a perda, lidar com a perda, né, de um ente querido, 2 semanas, né? É claro que isso não é assim, né? Tem lá uma notinha dizendo, olha, mas tem que avaliar. Mas é muito curioso, né, que surja, né, essa ideia, né, de que a partir de 2 semanas você precisa, você já considera, né, que isso é um sintoma depressivo, né? Tem recentemente uma colega minha me chamou a atenção para um texto de um antropólogo, de um psiquiatra chamado Arthur Kleinman, que vocês podem achar na internet, é um texto pequenininho, muito interessante, em que ele fala justamente da perda da esposa dele, uma companheira de 46 anos, e prestes a completar 1 ano dessa perda, ele se dá conta que ele tem ainda os mesmos sintomas, né? Não os mesmos, claro que mudou, mas sintomas intensos, e que certamente ele seria categorizado como deprimido. E ele diz, olha, eu não tenho pressa de me livrar desses sintomas, né, desses ditos sintomas. Esses sentimentos, eles fazem parte dessa memória, eles têm uma importância, e lidar com eles, lidar com essa dor, é fundamental para eu poder me recuperar também desse processo, né, para poder investir em outras coisas, né. E Freud dizia isso, né, dizia que o luto ele é um trabalho, né, ele é alguma coisa que exige essa introspecção, esse recolhimento, né? Não é alguma coisa que pode ser feita assim de maneira expressa. Mas, no final, esse antropólogo psiquiatra se pergunta, bom, sei lá,
né, que hoje em dia se tornou alguma coisa assim tão dispensável como, sei lá, uma dor nas costas, uma dor de dente, né? A gente, né, não pode mais sentir isso. De repente, os tempos mudaram e, né, eu tenho que me adequar, né? Mas acho que tudo isso, né, é importante, né, para a gente poder ter uma certa visão crítica, né, em relação a essas, né, não estou dizendo que tudo está errado, mas a gente pensar o porquê disso, né? Não é que não é condenar necessariamente esses movimentos, mas é pensar por que isso está surgindo dessa forma, né, hoje em dia, né? E, por exemplo, outros autores também que trabalharam essa questão especial em relação à depressão, né, Horowitz e Wakefield, por exemplo, eles falaram que o que aumentou não foi o número, né, que a depressão mal do século, né, a Regina também falou sobre isso, que o que aumentou não foi necessariamente o número de pessoas deprimidas com depressão, mas o que aumentou foi a quantidade de prescrições de antidepressivos, a quantidade de pessoas que procuram, né, esse tipo de tratamento, né, com essa busca de diagnóstico, e também o número de artigos científicos e também na mídia em geral sobre depressão, né? E que dá essa ideia de que houve um aumento muito grande da depressão, que não necessariamente seria isso, né? Então, eles chamam a atenção para esse fato, né, de como a gente tem que tomar cuidado para não começar a categorizar todos os comportamentos e tratá-los de maneira negativa, né? Mas é uma pressão que a gente tem, né? Como se essa ideia de normalidade, como eu falei, tivesse encurtado, né? E essa busca de alguma coisa, né, que evidentemente é inatingível, né, mas que é uma busca dessa tal felicidade suprema, dessa tal completude, né? Não sei se vocês sabem que a definição de saúde da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não necessariamente ausência de doenças, né? Alguém é saudável, né? Aqui, né? Estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? Aí fica todo mundo o quê? Eu tenho que comer tantas frutas e legumes e tenho que fazer tantos exercícios e tenho que tomar tantas vitaminas, quer dizer, eu tenho que, né, que começa a tomar conta da gente. Evidentemente, a gente faz tudo, não chega a tal bem-estar completo físico, mental, social, e aí ficamos frustrados, deprimidos, aí sim, né, aí vem essa depressão, né, deprimidos, insuficientes, né, e aí volta um pouquinho o que o Júlio falou. Não é uma depressão, né, qualquer, uma ideia de insuficiência, eu não atingi. É quase também um pouco de vergonha, né? Eu não fui capaz de atingir. Mas uma certa ideia de que alguém né? Isso é propagandeado, isso, né? Então, alguém deve ser, né? Eu não estou sendo, né? Eu estou me sentindo insuficiente, estou me sentindo, né, fora, né, desse jogo, né? E isso, evidentemente, traz, né, muita dor, né? Agora, também, né, vale lembrar que essas concepções, né, a respeito de se hoje, né, a depressão, né, que tinha o nome de melancolia, né, para a psicanálise, né, é um a menos, né, por exemplo, na antiguidade, ela já foi, em outros momentos da história também, já foi considerado um a mais, um sinal de genialidade, um sinal, né, de algo especial, né? Então, a gente pensar que, né, de acordo com os valores, né, da cultura, isso também vai mudando a nossa percepção, né? Claro que não exatamente, né, a gente tem que sempre tomar muito cuidado para não ser uma ideia de uma causa, né, que produz um efeito, assim, como se fosse uma relação muito direta, assim, muito, não é assim, mas certamente os nossos valores, né, vão mudando e a gente vai tendo outras percepções, né, a respeito dos nossos sentimentos, né? Então, entrando um pouquinho, né, nessa questão da ansiedade propriamente dita, né, como eu disse, o transtorno do pânico, né, foi um transtorno que surgiu, né, como categoria na década de 80 com o DSM-3, né, e ele faz parte dos transtornos de ansiedade, né, de um modo geral. E ele tem, né, como
característica, né? Acho que talvez isso seja até de conhecimento de todos, mas, enfim, ele tem como característica principal ter um início, né, súbito, um início que a pessoa não consegue fazer uma correlação entre o que ela está vivendo naquele momento e o surgimento, né, daquele ataque de ansiedade preocupado, mexer mais nesse microfone, né? E ele tem, né, ele vai subindo, tem um pico, né, mais ou menos em 10 minutos, depois isso desce, e ele é acompanhado, né, por sentimentos, por manifestações físicas, né, muito intensas, né, como sudorese, taquicardia, né, dor no peito, sensação de morte iminente, né? Então, sensações de que, enfim, alguma coisa muito ruim, muito grave vai acontecer, uma necessidade urgente de fuga dessa situação. Tanto que, por exemplo, a agorafobia, que é um outro, né, transtorno que tem a ver com com medo de lugares públicos, né, vai ser quase como uma consequência, né, de uma crise de pânico, né? Quer dizer, evitar que essa crise apareça novamente, você começa a ficar cada vez mais recluso, né? Então, esses ataques, né, para caracterizar, né, o transtorno do pânico, esses ataques têm que aparecer de maneira inesperada e eles têm que ser para a pessoa, né, incompreensíveis, inexplicáveis, né? E já a fobia simples, ela teria já um objeto, né? Ela seria algo específico, né? Tem medo de alguma coisa, é muito mais fácil evitar, né? Tem medo de cachorro, né? Eu posso evitar cachorro. O cachorro condensa ali uma série de coisas, mas é fácil. O pânico, não, ele me assalta, né, de uma brutalidade, eu não tenho como evitar essa crise, né? Eu começo a ter medo de ter a crise, né? Até, né, essa categoria ser inventada, a psiquiatria e a psicanálise caminhavam mais juntas nesse sentido, né? Nas primeiras versões, por exemplo, né, do DSM, a versão 1, 2, né, a descrição que o Freud dava de uma categoria que era a neurose de angústia, ela era basicamente a mesma descrição de pânico. O que ele diz lá sobre os sintomas é muito parecido, em 1895, é muito parecido com os sintomas de pânico de agora, né? Então, não é que isso não existiu, né? Pânico, fobia, obsessão, compulsão, tudo sempre existiu, né? A gente sempre teve descrições desse tipo. A nossa pergunta é, será que isso tem aumentado de fato? Não tem aumentado? O que teria levado, né, se é que há um aumento, né, a essa observação de que a gente teria mais casos, né, nesse sentido, né? Então, Freud tem 3 teorias da angústia, né? Essa primeira da neurose da angústia, que é tentando falar em termos, né, menos técnicos, essa primeira teoria que vai ser muito mais ligada a um excesso, né, de excitação que não pôde ter um escoamento, né, apropriado, não pôde ser eliminado de maneira apropriada. Uma segunda, né, que é a teoria de que o recalque, né, que, enfim, é uma palavra também que todo mundo conhece, mas, no fundo, né, como um mecanismo, né, de defesa, de tirar, né, da consciência, né, alguma coisa que causa, enfim, mal-estar, né, você precisa tirar, né, para evitar esse conflito, tirar essa ideia, né, da consciência, que esse recalque, né, o fato de você não dar livre vazão, né, a um desejo, por exemplo, produziria mal-estar, né? E a terceira teoria é que a angústia ela é um sinal, né? Ela é um sinal que indica um perigo possível, um perigo iminente, né? E ela tem uma função protetora, né? Ela é quase como uma vacina, né? Ela vem em pequenas doses, né, para você se preparar para o perigo, né? Para você poder não ser pego de surpresa, justamente como é a situação, né, do pânico, né? Mas, no fundo, né, por que eu estou falando dessas teorias, né, para dizer que, no fundo, a experiência subjacente, né, a toda a expressão da angústia em Freud é
é uma experiência de desamparo, né? É como se, de alguma forma, o desamparo ele ficasse, a pessoa tomada, né, por uma situação de tamanho desproteção, se sentindo muito desamparada, né, a angústia, de alguma forma, invade, toma conta, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma crise de pânico, é muito notável isso, né? Que não adianta palavras, né? Não adiantam palavras, não adiantam metáforas, né? O que é fundamental uma presença concreta, uma presença de alguém, enfim, que, né, tem ali em que você deposite confiança, em que você deposite alguma segurança, que vai fazer às vezes de alguma forma dar conta dessa situação extrema, né, de ansiedade. Então, na verdade, então as palavras não... Por que eu estou falando isso? Porque nas compulsões de hoje, né, nas questões que a gente vai tratar, as palavras e as metáforas, enfim, elas não são suficientes, né? Nisso que a gente chama de patologia do ato, né, tem alguma coisa que não passa pela mediação das palavras, que é justamente como a psicanálise, né, se fundou, né, como uma talking cure, como foi batizada, né, por uma paciente, justamente como essa cura pela fala, né. E, bom, claro que as palavras não estão excluídas, mas esse caminho, né, é um caminho que não está dado, que talvez a gente tenha que construir, que a gente tenha que trabalhar. Isso eu vou falar um pouco mais para o final, mas é quase como se a gente tivesse que fazer um terreno, né, um preparo para que esse trabalho que se dá pelas palavras ele possa ocorrer, né? Isso muda muito a função do analista, né? Então, a gente tem que, quando a gente pensa no pânico, né, a gente pensa também, claro que o pânico ele não é uma angústia sinal, né, acho que isso fica claro, né, ele é, né, um ataque de angústia, uma crise, né? E quando a gente pensa, né, no paradigma da neurose freudiana, a gente está pensando, né, enfim, no Édipo, né, todo mundo conhece o mito do Édipo, né, que é o mito que o Freud usou, né, de alguma forma para pensar, né, o conflito que todo ser humano teria, né, em relação à diferença entre os sexos, a diferença entre as gerações, né, e de alguma forma né, Édipo foi quem, né, efetivamente, né, desejou e pôde, né, ficar com sua mãe, né, cometer o incesto e matou o pai, né, quem realmente levou isso às últimas consequências, né? E o complexo de Édipo, a gente pensar, né, como cada um tem que lidar, isso em palavras muito, né, pouco técnicas, né, em lidar com as renúncias, né, em poder aceitar renúncias dos nossos desejos e lidar com as consequências, né? E a saída disso, né, a gente tem a neurose, a psicose e a perversão como saídas possíveis disso. E nos tais casos, né, que eu estava mencionando no início, né, a neurose narcísica, a gente está falando de outro tipo, né, de patologia, de patologias que teriam a ver com algo anterior, né? Quando a gente fala de narcisismo em psicanálise, a gente não está falando de algo negativo, né, de algo pejorativo, como acabou sendo apropriado esse conceito, né, pela sociologia. A gente fala cultura do narcisismo, né, esses termos assim que denotariam talvez um egoísmo, alguma coisa do gênero, né, mas o narcisismo na psicanálise é a constituição do ser humano, a constituição psíquica, né, a constituição da identidade, né. Então, a gente está falando de limites do eu, de contorno, o que sou eu, o que é o outro, né? São noções que a gente precisa ter antes da gente, né, de alguma forma, se constituir como sujeito desejante, né? Então, antes da gente chegar lá nessa fase lá do Édipo, a gente, né, passa por essa constituição narcísica, dependendo de como isso se dá, né, a gente tem
outro tipo de patologia. Então, as angústias, né, ligadas a essa fase são diferentes das angústias da neurose, né? Então, são angústias que têm a ver com uma sensação de aniquilamento, sensação de esvaziamento, sensação de estar caindo. São angústias mais arcaicas que, por exemplo, um psicanalista inglês, né, chamado Winnicott, Donald Woods Winnicott, descreveu para exemplificar esse tipo, né, de caso, né, que estaria, enfim, o que estaria em questão não era um conflito sexual, mas algo de outra ordem, né, da constituição do eu, né? Mas antes de entrar na questão da compulsão, gostaria só de falar que essa repetição que a gente vê, né, por exemplo, no pânico, né, isso é um exemplo, tem outros exemplos que a gente pode tomar, mas essa repetição, os ataques acontecem, eles se repetem, mas o sujeito não tem a impressão de que ele está aprendendo nada com um novo ataque, né? É sempre uma nova surpresa, é sempre como se fosse o primeiro, né? Então, no fundo, né, a gente entende isso como uma busca essa repetição é uma busca de tentar integrar de alguma forma, de tentar se apropriar de um vivido, de um sentimento que não está encontrando algum lugar, né, dentro da gente. Só que isso fracassa, né? Essas repetições elas não levam a essa integração, né? Elas por si só não levam a isso. Então, a gente tem que pensar que é preciso, talvez, fazer esse caminho para que isso, eventualmente, possa encontrar um outro lugar, né? Então, é só para a gente não ter essa ideia de que o pânico é uma descarga de excitação pura e simplesmente, mas é quase como uma tentativa de simbolização, uma busca de tornar aquilo, né, mais subjetivado, né, subjetivar esse desamparo, tá? Que, no fundo, tem muita relação também com a temática da morte própria, né? A questão, né, das compulsões, né, enfim, lá no NEPEC, então, a gente está trabalhando agora uma pesquisa, montando essa pesquisa ainda, mas a ideia é que a gente possa, né, discutir um pouco o campo da neurose obsessiva e as compulsões hoje. Quer dizer, tem a ver uma coisa com a outra, não tem a ver, né, porque o diagnóstico, por exemplo, de toque, ele é um diagnóstico muito subjetivado, né? Quer dizer, essa categoria, né, psiquiátrica. Todas as categorias psiquiátricas, elas tendem a tirar, né, muito dos aspectos subjetivos envolvidos, né, naquela manifestação, né? Então, se o transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno, né, muito caracterizado por um conflito, né, por uma dúvida, uma hesitação, né, um grande sofrimento em torno disso, né, o toque ele acaba sendo quase que só os atos, né, envolvidos nisso, né, enfim, os rituais, né, e ele não traz essa questão do pensamento, né. E a nossa pergunta era, bom, não é dizer que se a neurose obsessiva ainda existe ou não existe, mas é pensar se hoje as compulsões que a gente encontra são compulsões que são mediadas pela palavra, mediadas pelo pensamento, né? Para dar um exemplo, né, falar um pouquinho da neurose obsessiva em Freud, né? Bom, só para, né, obsessões são o quê? São ideias, imagens, né, enfim, pensamentos que, de alguma forma, eles se impõem, né, ao indivíduo contra a vontade dele, né? E eles causam incômodo, né? O sujeito sabe que aquilo é sem sentido, que aquilo é totalmente irracional, mas não consegue evitar essa intrusão, né? E as compulsões são quase como
respostas, muitas vezes, a essas obsessões, né? São comportamentos e atos mentais repetitivos, estereotipados, que também se impõem contra a vontade do sujeito, embora ele saiba que aquilo é absolutamente irracional, ele não consegue também evitar, né? Então, antes do Freud criar, né, a neurose obsessiva, ele foi o primeiro que reuniu, né, foi quem criou essa categoria, e foi o primeiro que reuniu obsessões e compulsões numa unidade clínica, né? Antes dele, obsessões e compulsões eram termos intercambiáveis, era usado para, né, diversos quadros, né? E ele reuniu nessa categoria da neurose obsessiva, né? E, como eu disse, o toque, né, da psiquiatria, ele, né, guarda um pouco essas descrições, mas elimina os elementos subjetivos, né? A psiquiatria se propõe, muitas vezes, ateórica, né, e neutra, né, como se isso, de alguma forma, fosse possível, né, como se essas descrições fossem destituídas de uma, né, de uma certa concepção também de quem seria esse sujeito, né? Então, o obsessivo clássico, né, obsessivo descrito por Freud, ele pensa assim: se eu penso A ou se eu faço A, acontece B, né? Se eu não faço A ou não penso, acontece B, né? Como se essas consequências fossem internas, né, aos próprios atos, né? Assim, fossem automáticas, não tivesse nenhuma outra instância que determinasse isso, né? E o Freud vai insistir que entre uma coisa e outra existe, né, uma afirmação, né, que está escondida, que está, de novo para usar o termo, né, recalcada, né, a gente poderia dizer assim, né? Então, tem um desejo inconsciente entre uma coisa e outra, né? E na psicanálise clássica se trataria de explicitar esse desejo inconsciente, né? Falando em termos bem simples, né? Então, você explicita esse termo, né, que a pessoa não estava podendo se dar conta, né? Por exemplo, o famoso caso, né, do Freud do Homem dos Ratos, né? Ele tinha um grande conflito, né, entre o amor do pai e o amor da mulher que ele tinha escolhido, né? E ele não conseguia, né, como todo obsessivo, decidir, fazer uma escolha, né? Ele ficava preso nessa hesitação, né, entre uma coisa e outra, né? Ele deseja que algo, não suportava a ambivalência, né? O fato de que ele desejava que alguma coisa muito ruim acontecesse ao pai, embora ele amasse o pai profundamente, né? Então, como eu disse, né, as compulsões vão ser uma espécie de contra-investimentos, né, para esses atos, né? E a gente pode chegar até a ter o ritual obsessivo que pode se repetir indefinidamente. Por exemplo, o Homem dos Ratos tem uma tal situação. Quem não leu o Homem dos Ratos, quiser ver, tem um filme antigo, enfim, esqueci qual é a data, vocês acham no YouTube, sobre o Homem dos Ratos, né, que é uma encenação do caso, né? Em um determinado momento, né, o Lanzer, né, o Homem dos Ratos, não vou contar todo, é uma história, é um caso longuíssimo, né, uma das 5 psicanálises que o Freud, 5 casos que o Freud traz, mas esse trechinho em que ele está esperando pela dama, né, pela mulher lá que ele gosta, né, chegar, e ele nota que tem uma pedra no chão, né, e ele pensa, essa carruagem, né, quando a carruagem dela passar, ela pode cair, a carruagem pode cair, ela pode, né, quebrar, ela pode morrer. Aí ele vai e tira a pedra. E aí ele pensa, não, isso não faz sentido nenhum, né? E também, se acontecer alguma coisa, né, o fato de eu ter tirado a pedra, né, denuncia que eu pensei que ela poderia morrer. Vamos colocar a pedra de volta. Aí coloca a pedra de volta. Mas aí ela pode morrer. Quer dizer, então, esse mecanismo, ele é sem fim, né? Ele pode ser sem fim. Ele pode se perpetuar, né, nessa espécie de uma coisa tentando anular a outra, né? E, evidentemente, isso fracassa, né? Então, mas, no fundo, né, em nenhum momento, né, esse comando e esse contracomando são expressões do desejo dele, né? No fundo, são um modo de deixar esse desejo fora de cena, né? Em nenhum momento ele faz a escolha, em nenhum momento ele afirma, né? E fazer a escolha significa suportar as consequências, né? Mas a questão é que, né, é claro que, assim, né, voltando, esse sujeito, né,
que o Freud descreve, né, esse tipo clássico obsessivo, né, ele surgiu nesse contexto, né, que o conflito moral ele era muito, ele é o centro, né, das questões humanas, né, então culturais, enfim. Né, então, o obsessivo ele é um neurótico, ele está dividido, né, entre imperativos heterogêneos, ele não consegue fazer escolha e ele se identifica com esses ideais elevados. Né? Não é o mesmo, talvez, contexto, né, que a gente está vivendo hoje. Né? Então, esses contextos, esses ideais elevados, eles são, de alguma forma, interiorizados e vêm nessa ordem, né, do tenho que fazer isso, tenho que... Né? Enfim. Né? Hoje, né? Como é que a gente poderia pensar hoje? Né? A gente tem, então, como eu disse, né, muita dúvida, né, se essas compulsões que a gente observa hoje, é claro que que compulsões a gente está falando? Existem inúmeras, né? A gente, quando fala de compulsões, a gente pode estar falando de toxicomanias, de anorexia, de bulimia, né, os transtornos alimentares, a gente pode estar falando de compulsão de consumo, né, consumo de medicamentos também, enfim, lícitos, né? Enfim, inúmeros, compulsão por sexo, né? Tem 1000 tipos de possibilidades de compulsão. Né? E, de novo, né, bem como na situação lá do pânico, né, como eu estava trazendo de exemplo, né, não é, né, o fato de você ter uma crise de pânico não identifica se você está, por exemplo, né, numa posição edípica ou uma posição narcísica, se você é neurótico, se você... Né, não é. Né, não é isso que vai definir de onde que o sujeito está se posicionando. Né? E, da mesma forma, a gente tem inúmeras compulsões e elas podem... ter, enfim, significados diferentes. Né? Mas o principal que eu queria dizer é que a gente tem a impressão de que essas compulsões, né, não têm essa origem, né, nessa sexualidade recalcada, mas sim que elas respondem a essa questão narcísica, né, a respeito de quem eu sou, quais são meus limites, né, qual é essa diferença eu-outro, né? E a gente acha que essas compulsões que remetem a questões narcísicas podem estar, sim, aumentando. É uma pergunta que a gente tem. Né? E, em especial, essa ideia de que essas compulsões se apresentam sem um pensamento obsessivo acoplado, como era no caso da neurose obsessiva descrita por Freud. Né? A gente tem muitas compulsões, por exemplo, né, manifestações na clínica de tricotilomania, né, que é arrancar os fios de cabelo, fios de sobrancelha, de cílios, né, o cabelo em geral, né, compulsão de se cortar, né, e que muitas vezes tem a ver com essa ideia de que através da dor, né, através desse gesto que chega, né, a ferir, né, ou, né, arrancar pele, né, se ferir, de alguma forma a dor ela traz um contorno que a pessoa, naquele momento, perde, né, que é instável, que não é totalmente seguro. Né? Então, a dor ela traz essa unidade, né, bem ou mal. Né? Então, é uma busca, né, desse tipo de construção de uma imagem, né, quase de ter uma sensação de existência. Né? Então, na verdade, a ideia de patologias do ato é isso, né? Uma patologia que não passa pela mediação das palavras e do pensamento. Né? E que, para isso ocorrer, a gente precisaria, de fato, né, para pensar que esse caminho, né, talvez, do motor, né, para chegar até, né, as palavras, né, ele precisaria de um processo que, como se não tivesse podido ocorrer, um processo de simbolização mesmo, que não foi possível ocorrer e o caminho é encurtado. Né, e é como se isso se expressasse de maneira mais condensada e curta, direta, né, na ação. Né? Então, esse tempo, por exemplo, né, que o obsessivo tem através da hesitação, né, que lhe dá, né, essa inibição da ação, no caso dessas patologias, você teria a ausência de hesitação, a ausência de mediação do pensamento, ele varia diretamente, né, ao ato. Né? Então, esses atos impulsivos seriam destituídos de representação
e elaboração psíquica, né? E aí a gente pensa, né, e o desejo nessa história, né? Como eu falei, nas obsessões, o desejo é recalcado, né? E nessas patologias, né? Não sei se vocês já viram o filme Shame, né? Não sei se vocês conhecem esse filme. É um filme interessante, agora não sei se tem uns 2 anos, mais ou menos, você tem um personagem, né, que é um sujeito absolutamente adaptado à vida, né, ao trabalho, até socialmente, né, mas que tem uma compulsão por sexo que é absolutamente avassaladora, né? Ele certamente não demonstra prazer nessa busca por sexo, não é que ele extraia dali uma satisfação, é alguma coisa que ele de alguma forma se sente impelido e obrigado, né, a buscar, e alguma coisa que se repete sem que aquilo tenha, né, um ponto, né, de satisfação. Nas relações pessoais mais íntimas ele parece ansiar por isso, mas é muito complicado, é uma coisa que parece muito mais, né? Então, hoje a gente tem uma liberação sexual muito maior, mas às vezes as relações, né, mais íntimas são muito difíceis, parecem muito mais enfim, dolorosas, né? Por caminhos que a gente às vezes não sabe como fazer, né? Então, essa compulsão de comer, de jogar, de beber, né, nada disso se faz por desejo ou prazer, né? É uma outra ordem, né, que está ali, né? E no caso desse sujeito, desse personagem do filme, né, a gente tem a impressão de que ele está muito mais tomado por um vazio, por uma questão de quem ele é, do que exatamente buscando, né, uma satisfação nessas atividades, né? E, como eu falei, então, para a gente fechar, né, entrando nessa questão do papel do analista, né, a gente tem essa ideia, então, de que hoje a gente teria, né, mais uma clínica do ideal do que da repressão e da interdição, né? Que esse mal-estar contemporâneo vai se inserir muito mais nesse registro do corpo, né, da ação, da intensidade, né? E que esses quadros clínicos, ao invés de serem marcados pela culpa, como, né, um neurótico obsessivo é absolutamente tomado, né, por essa culpa, né, ele vai ser muito mais marcado por essa vergonha de não ter atingido essa performance ideal, né, e por essa sensação de insuficiência, né? Então, como é que a gente pode pensar em termos, né, de clínica isso, né? A gente observa, né, que muitas vezes é necessário, né? É claro que a gente tem aquela noção muito difundida do que é um dispositivo analítico, né? Que é um analista sentado atrás, o paciente deitado, né, no divã, o analista marcando uma coisa ou outra, mais silencioso, né? E a gente observa que nesses casos, né, é claro que isso enfim, a análise não precisa desse dispositivo dessa forma para funcionar, né? Mas mas dá uma ideia, né, de que alguma coisa que se passa, que transcorre de uma maneira mais ou menos tranquila, né, sem muitas intervenções do analista, né? Nesse caso, né, é como se o suporte do olhar fosse muito mais importante. Né? E não só porque, na ideia do face a face, de um sentar na frente do outro como se fosse uma conversa dual, mas que é por se ver no olhar do analista, tem algo do que o analista pode devolver, né, com o seu olhar, sobre quem é esse sujeito, né, sobre os seus, dando um testemunho da sua existência, né, de uma consistência, né, é fundamental. Então, é quase como se houvesse, né, um processo que se passa pela pessoa do analista, às vezes até afetivamente, né? Claro que a gente tem enfim, orientações na psicanálise que nem sempre concordam com esse tipo, né, de questão, mas o fato é que tem algo do analista que se torna mais presente, né, do que
a gente podia pensar anteriormente, né? E se passa, talvez, ele tem que sentir algumas coisas que não é pela via do que o paciente está associando, porque esse paciente não associa, né? Não traz essas fantasias, não tem esse mesmo funcionamento, né, do paciente neurótico. Então, se trata de quase entender como as coisas se associam nele, né? Pensar a associatividade não só pela via verbal, mas de uma maneira mais polimorfa e tentar, às vezes até através do que você está sentindo, né? O que o analista sente e, de alguma forma, devolve para o paciente. É através das reações do analista que ele vai se encontrando um pouco, né? Encontrando podendo, né, criar uma narrativa para essa história que parece absolutamente desconexa e, a partir daí, sim, a gente pensar numa possível análise. Então, é como se a gente pensasse num campo, né? Às vezes a pessoa vai, muitas vezes ao consultório, tem uma regularidade, mas a análise em si não começou propriamente, né? É claro que já começou, mas não começou nesses termos clássicos freudianos. A gente faz um preparo, né, disso. E, então, a gente tem que afinar a nossa escuta para isso. Se a gente tenta interpretar um desejo que ainda não está, né, colocado, que ainda não existiu, porque essa pessoa está preocupada, né, com questões muito mais primitivas, digamos assim, né, em termos, enfim, dessa identidade, essas questões identitárias, você não adianta, isso não tem significado nenhum, isso não tem efeito nenhum, né? Então, os analistas têm que afinar a escuta para esse tipo de sofrimento e pensar que tipo de intervenção que faz efeito, né? Certamente não é uma interpretação que se limita à decifração, né? Essa ideia de decifração ou de trazer, né, alguma coisa desse desejo inconsciente recalcado, né? Tem que ampliar essa ideia, né? E Freud já deu indicações disso no final da obra dele, que passa pela ideia de construção, de você poder construir alguma coisa, né, ali com o paciente, né? E para que, enfim, essa análise seja possível, que alguma coisa, né, se transforme, né? Então, é claro que, né, uma sociedade, né, que valoriza, né, o Ehrenberg, que é um sociólogo, enfim, que a gente gosta muito, que tem um livro que se chama A Fadiga de Si, não sei se essa é a tradução, enfim, La Fatigue d'être soi, e tem também o Mal-Estar na Sociedade. Mal-Estar na Modernidade, esse último? Agora eu não lembro o título. Não, isso é do Bauman. Não, estou falando do Ehrenberg, que tem um livro que é o Mal-Estar, enfim, esqueci, mas acho que é da Sociedade. Tem uns 2 anos atrás. E ele diz, né, enfim, que assim, essa sociedade que valoriza o ato, né, e as iniciativas individuais, ela acaba também produzindo, né, essas patologias do ato, né? E enfim, essa ideia, né, sempre de que você não está à altura, né, dessa performance que é exigida, e no fundo a inibição, né, que eu acabei não falando da inibição, mas a inibição, ela é quase que, enfim, o outro lado da moeda dessa questão do ato, né? Assim, ou o sujeito se sente, né, exterioriza demais, ou ele, de alguma forma, se recolhe, né? Mas não deixa de ser uma outra face dessa mesma questão, né? É uma contrapartida, né, do ato. Acho que o Júlio falou um pouco disso quando falou da timidez, quando falou, né, da vergonha, né? Enfim, então eu queria, enfim, finalizar, né, dizendo que esse cenário, acho que é um pouco que a Regina trouxe, né, a gente não ficar muito deprimido com esse cenário, né? Quando a gente começa a falar dessas patologias e como se a gente estivesse num universo de mudanças que fosse muito negativo, né? Não é bem assim, né? Se a gente está assistindo, né, a mudanças é porque também, né, o nosso modo de vida romântico burguês também não estava satisfazendo, né? Não estava funcionando, e as mudanças elas vêm também trazendo coisas positivas, né? E se a gente for pegar, né, os mitos que o Freud usou, né, para pensar a obra dele, quer dizer, o Édipo e o Narciso, né,
enfim, a gente vê que mal-estar sempre há, né? Porque Édipo furou os olhos, né? E, enfim, né? Pela culpa, né? Fura os olhos, né? E Narciso, ele, enfim, se transforma numa flor, né? E Eco, né? Que era a ninfa apaixonada por Narciso, vira uma pedra, né? No fundo, o que a gente pode pensar é que nos casos de narcisismo a gente está lidando com uma maior fixidez e que o que a gente tem que tentar fazer é, de alguma forma, trazer uma maior plasticidade, né, para essa vida psíquica que está, né, muito constrangida, digamos assim, né? Então, enfim, é isso que eu queria trazer para vocês e vamos conversar um pouquinho, então, agora. Tá? Perfeito, ótimo. Agradecemos, Fernanda, que apresentou para nós esse leque de situações, de compulsões, né, sobre o sofrimento humano. Então, agora é com vocês. Se vocês têm... Vamos passar agora para a análise de grupo, né? É o seguinte, levantem a mão, aguardem algum segundo, a câmera chega até vocês, procurem ser objetivos para que a Fernanda possa responder mais rapidamente possível, para dar oportunidade a todos de participarem. Mas vamos começar com a primeira pergunta. Nós temos pergunta da internet, mas a primeira vai ser da nossa curadora, da Regina Herzog. Vamos ver a pergunta? Boa noite a todos, boa noite aos internautas, boa noite, Fernanda. Eu gostaria de fazer uma questão para você em relação a esses comportamentos dos sujeitos nessas novas patologias. Quer dizer, como é que eles se portam, né? Um modo, às vezes, até mais destrutivo do que propriamente podendo sair daquele quadro que causa tanto sofrimento, né? É como se eles acabassem sofrendo mais pela forma como eles apresentam os sintomas. Eu acho que essa questão da Regina, eu voltaria a essa ideia, né, de que o ato, é claro que ele pode, né, ser extremo, ele pode ser destrutivo, mas ele tem embutido nele, talvez, uma tentativa, né, de encontrar uma saída, né, como se a gente pensasse uma certa busca, né, de alguém que está tentando se agarrar a alguma coisa, né, alguém que está se afogando, tentando se agarrar, tentando respirar, tentando se salvar. Tem alguma coisa nessa repetição que é essa busca de inscrição de alguma coisa, que é de dar um sentido, né? Ele falha porque faltam outros recursos para isso poder efetivamente, né, ganhar um contorno, mas tem essa busca de simbolização, essa busca de sentido, né? E muitas vezes, né, como se trata, como eu disse, em alguns casos são bem, se cortar é muito evidente isso, né? Como se trata de comportamentos que através da dor que você vai ganhar uma consistência, muitas vezes a pessoa se leva realmente ao limite, né, de ir ao máximo para se sentir, para poder ter algum tipo de experiência que ateste essa existência, né? Então, às vezes, esse comportamento vai ao extremo, né, do perigo, né, e da dor para poder ganhar esse contorno, né? Eu diria isso, né, para essa pergunta da Regina nesse momento. Professora, obrigada pela palestra, foi muito interessante. Para mim, um pouco complexo, porque eu não tenho muitas profundidades sobre psicanálise. Mas o que eu percebi, pelo que eu entendi, na verdade, são duas perguntas. A primeira é que seria o papel hoje do psicanalista representar para esse novo sujeito a necessidade dele para esse ato obsessivo. E a segunda pergunta seria como é que
seria essa novidade hoje? Assim, o que isso que poderia ser feito para que as pessoas não tivessem esse tipo de patologias? Eu pergunto isso porque eu sou professora. Se eu soubesse responder, né, o que seria feito, né? Isso é um pouco, enfim, acho que não tem uma resposta, né, específica para isso, né? A gente não tem uma. A sua primeira pergunta, só que eu não entendi direito, assim, o que o analista. O papel do analista hoje é de representar para o obsessivo. Representar o obsessivo? Representar para o obsessivo a obsessão dele, porque ele não tem essa representação. Ele já chega direto para o ato. Então, ele não tem essa representação mental do que seria esse ato. Porque ele tem essa coisa de fazer, da repetição. Na verdade, eu entendo o que você está querendo, acho que eu estou entendendo, né? Mas não se trata, por exemplo, de simplesmente comunicar, né? O que eu acho que você está querendo dizer, assim, dar uma inteligibilidade, né, a isso. Isso. Mas por que eu estou dizendo que não adianta dar uma inteligibilidade, né? Porque simplesmente, né? Porque não se passa por alguma coisa no plano meramente intelectual, né? Se a gente simplesmente tem essa compreensão intelectual, mas isso não faz um sentido, isso não é apropriado, isso fica num plano que não traz efeitos, né? A pessoa até pode ter uma compreensão, mas isso não traz efeitos, né? E essas, enfim, quando a gente está falando do obsessivo, se for um caso de obsessão, enfim, neurótico obsessivo clássico, aí, enfim, é outra história, né? Mas se você estiver falando de comportamentos compulsivos, pensamentos obsessivos, né? Como eu disse, sem a mediação do pensamento, aí a gente está pensando, né? Que ferramentas funcionam? A gente acha que passa muito pela figura do analista, sim, mas não necessariamente por uma explicação, né? Por uma explicação, por uma compreensão intelectual, que isso simplesmente fica... isso é posto, né, ao lado, né, dessa história toda, sem entrar em conexão, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma análise, você resolve estudar Freud, isso não vai fazer a menor diferença, não passa por aí, né? Passa pela relação que vai se estabelecer com o analista, né? Mas é uma relação que vai envolver, talvez, né, também essa questão de uma certa devolução, né, para aquela pessoa de quem ela é, né? Não de quem ela é, no sentido, né, como se isso fosse, já tivesse definido, né, mas como se fosse quase como um testemunho do surgimento desse sujeito, né, como se ali na análise ele pudesse ter a chance, né, de ver aquilo surgir de alguma forma, né. Sim. Também. Eu queria perguntar se é verdade que pânico não cura. Todo mundo fala, né, que não cura, né? Não sei, eu nunca ouvi isso, assim, que pânico não cura. Não, quando você falou da adolescente, por exemplo, eu vi um monte de gente fala no elevador, todo mundo tem alguma coisa, né? Eu não sei o que eu tenho ainda, eu ainda não defini. Mas uma das falas, assim, populares é que pânico não cura. Mas eles têm tanta certeza, então eu queria perguntar para você. Porque não, eu não diria isso, né? Assim, pânico não cura. Quer dizer, uma pessoa que tem uma crise de pânico nunca vai deixar de ter na vida? Não. Nossa, muita gente deixa de ter, né? Eu acho que a sensação de desamparo que pode estar, né, digamos, subjacente a essa experiência de angústia que provoca o pânico, ela é uma situação que é uma condição humana, né, do meu ponto de vista. Então, isso não tem cura. Para esse desamparo, para esse mal-estar, não tem cura. Mas para a forma como a gente consegue lidar com isso, que a gente consegue encontrar, né, meios de suportar isso, tem, né? Agora, às vezes, é um percurso longo, né? As pessoas que têm uma crise de pânico, né, a gente sabe, muitas vezes vão parar direto numa emergência, porque acham que é algo cardíaco, né, algo tão violento que parece algo muito físico, né, que realmente não tem nada a ver com alguma coisa que pode estar se passando em outro plano. Então, o percurso, às vezes, é longo até chegar a um momento de efetivamente a pessoa, né, buscar um tratamento, e às vezes vai ser um tratamento que vai ser mais sintomático, né,
E você tem diferentes tipos de tratamento, né? Uns que vão focar mais no sintoma, a redução desse sintoma, outros que vão tentar pensar isso a longo prazo, né? Mas, de todo modo, eu acho que a gente tem que pensar que, enfim, tem certas coisas que não tem cura, né? Mas esse tipo a forma da gente lidar pode se mudar, né? Eu não sei, né, quem é que falou isso, mas, enfim, eu vejo que tem muita gente que fica muito bem. Mas se for a história do completo bem-estar e tal, aí não, aí eu não acredito. Oi, boa noite. Boa noite. Estamos transmitindo ao vivo o Café Filosófico pelo site do Instituto CPFL, onde internautas podem assistir online e participar do chat enviando perguntas e discutindo. A Ângela questiona se o medo e o desejo podem levar a neuroses, e o José Geraldo pergunta se o amor pode chegar a causar alguma dessas patologias, como ansiedade, pânico e compulsões. Olha, bom, o medo e o desejo pode causar neurose? Sim, né? A neurose, ela é, enfim, relativa, sim, ao desejo e, enfim, a dificuldade de lidar com esse desejo, né? Então, sim, a neurose, ela está pautada nisso, né? Agora, qual é a outra pergunta mesmo? Se o amor, né, pode levar sim, né? A gente tem, enfim, mas aí não sei se seria amor propriamente, né? Ou se seria alguma coisa de outra ordem, né? Porque quando o amor leva a essa, né, a uma obsessão tal, né, que se transforma, né, em algo tão intenso assim, eu acho que a gente não está mais falando do amor, né, que tem a ver com você suportar também a diferença, né, que você está se relacionando com outro que é diferente, né, e não um outro que está a serviço, né, do que você gostaria, né, enfim. Boa noite. Meu nome é Carlos André. Gostaria, se fosse possível, você falar sobre o bullying, né? Porque até então, antigamente, acho que se considerava uma patologia individual. E hoje ela é social. Como que isso se correlaciona? Olha, não sei te falar especificamente sobre o bullying, né? O que a gente nota é que tem se tornado, né, cada vez mais uma questão, enfim, quase onipresente, né? A gente tem ouvido, de novo, né, alguma coisa que a gente está... a gente não sabe o quanto, né, tem aí de mudança em relação ao que já se observava, né, se é de fato um novo fenômeno, né, ou se isso tem se tornado cada vez mais explícito, né? A gente tem podido falar mais sobre isso, divulgar mais isso, né, se posicionar. Mas o fato é que, enfim... Não sei como te responder isso. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com categorizar muito, né, tentar determinar muito o que é bullying, o que não é. A gente tem que tomar sempre muito cuidado e pensar nos suportes, né, que tipo de suportes que são dados, né, nas escolas, onde isso mais ocorre, né, mas também no trabalho, né, tem se falado muito de bullying no trabalho, né, e enfim, existem projetos, né, que promovem, né, colocam um pouco os jovens, enfim, em confronto, né, não, né, um diante do outro, né, um pouco na escola, colocam forçam de alguma forma, ensaiam experiências, quase como um psicodrama coletivo ali, né, de tentar imaginar para o outro poder, de alguma forma, se imaginar naquele lugar, né, porque a grande dificuldade, né, é você poder, se você se imagina no lugar do outro, você não faz esse tipo de coisa, né? Então, é você tratar o outro como um semelhante, alguém que tem características que você pode empatizar, né? E não como um estranho radical que eu quero eliminar, né? A gente tentar, de alguma forma, né, se colocar nesse lugar e poder, né, tratar isso de outra forma, né? Então, acho que qualquer estratégia nesse sentido, ela é positiva, né? De sensibilizar as pessoas de que
quem está fora de um certo padrão é considerado, né, excluído imediatamente, deve ser punido, deve ser erradicado, né, daquela situação, né, e acaba sendo veículo do sadismo, né, que todo mundo tem, mas acaba, né, de alguma forma catalisando isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, mas eu não sei se isso se transformou realmente, não saberia te dizer se transformou num fenômeno individual para um fenômeno social. Quando você fala de fenômeno social, você está pensando exatamente o que, assim? Eu acredito que no passado essa clínica considerava algo mais do indivíduo. E hoje acho que é mais como uma patologia social. Assim, que todo mundo se coloca nessa... Assim, quer dizer, antes era uma pessoa que eventualmente tinha, né, era uma coisa menos adotada, né, menos assumida por... Mas acho que tem a ver com essa ideia, né, de que quem não está quem não atende a certos ideais, né, imediatamente é tido como, né, a pessoa fica mais fragilizada, ela fica mais passível de ser alvo desse tipo de situação e acaba que ela condensa. E quando a gente elege, né, alguém para ser o mais fraco, a gente tem a ilusão de que, né, a gente está a salvo dessa posição, né? Tem muito isso também. Então, acho que sim, a gente pode pensar que isso tem ocorrido de uma maneira mais ampla, até por conta, né, do nosso modo de funcionamento hoje ser muito mais intolerante, né? Por mais que a gente tenha mais tolerância com uma série de diferenças num certo discurso, a gente tem esse discurso da performance de maneira generalizada, né? A gente é muito mais tolerante com as diferenças num certo plano, mas a questão da performance está posta em todos esses planos, né? Então, talvez por aí, né? Mas não saberia te responder mais além disso, né? Agora. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. O sofrimento psíquico, ele é maior pelo ato, ou pela ação, ou pela omissão, ou pela inibição, no caso aqui, que você nominou aqui a atitude, né? Qual que seria, da sua opinião, o menor sofrimento psíquico? Pelo ato ou pela omissão do ato? Olha, eu acho que não é difícil a gente mensurar isso, né? Porque, no fundo, bom, a dose de sofrimento vai ser também muito subjetivo, né? Cada um que vai poder dizer o quanto aquele sofrimento está sendo limitador, o quanto que ele está afetando, né, as relações, a vida como um todo, né? Eu acho que, muitas vezes, o sofrimento decorrente dessas patologias do ato, eles não são necessariamente percebidos imediatamente pela pessoa como sofrimentos. Às vezes eles são imposições, né, como eles surgem como algo necessário, às vezes demora um tempo até aquilo ser tomado como algo que precisa de um cuidado maior. Às vezes vão ser pessoas do ambiente mais próximo que vão sinalizar isso, né? Mas eu acho que é tão doloroso quanto, né? Sendo que no caso da inibição, como eu falei, duas faces de uma mesma moeda, né? Sendo que no caso da inibição, talvez fique mais explícito, né? De início, né? O quanto ainda mais nessa cultura da performance, o quanto esse sofrimento, né? Ele grita mais num certo sentido, né? Mas já o outro chama mais atenção pelos comportamentos destrutivos, como a Regina, né, salientou na pergunta dela. Mas, para mim, acho que não dá para definir quem sofre mais ou quem sofre menos, né? Opa, aqui. Uhum. Não, porque ele levantou a mão ali atrás, eu achei que era... Fale. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma questão que é em relação à identidade. Parece que
a palestra passou muito por esse critério, assim, no meu ponto de vista. Assim. Então, tem até uma frase aí, que eu não sei de quem que é, se eu sou um outro diferente de mim mesmo, assim, ou seja, se eu tenho a concepção de mim diferente do que eu realmente sou, e tomando como base a sua introdução aí, que você disse que você taxa todo mundo, assim, minha amiga é psicopata, tal, eu sou deprimido. Não, psicopata ninguém falou não, quem seria mais sério. Mas sim, eu sou deprimida, eu sou... E quanto disso pensando na clínica agora, quanto disso você vê assim, porque a gente, eu pelo menos penso, e tem pessoas muito melhores do que eu para pensar isso, né? Como o Zygmunt Bauman, por exemplo, que a gente vive numa sociedade do consumo. Uhum. Ou, como diz um outro, a sociedade do espetáculo, né? Uhum. E então, essa é a minha questão. Quanto disso aparece na clínica? Quanto disso aparece nas clínicas, então? Quanto disso, dessa questão da sociedade do espetáculo, você está querendo dizer? E da... Uhum. E dessa impossibilidade de ver como eu realmente sou. Eu acho que isso... Eu acho que essa questão fica para as pessoas, elas estão com essa questão, quem sou eu, né? Mas, de fato, elas vão muitas vezes buscar nesses suportes que são oferecidos, né? E muitas vezes é através desse tipo, né, de diagnóstico que de alguma forma daria algum tipo de identidade, né? Ou então através, né, de consumo, não importa, né? Mas através desses meios, mas que vai deslizando de uma coisa em outra, né? Sem encontrar essa resposta, né? De objeto em objeto, todos de alguma forma se oferecendo como, né, aquele que vai satisfazer, aquele que vai definir, mas nenhum deles, né, cumpre essa função, né? Como também essas nomenclaturas, né, essas autoatribuições, eu sou isso, eu sou aquilo, claro, isso dá um certo, num determinado momento, algum contorno, alguma identidade, mas a gente tem que pensar, né, o quanto que essa identidade ela está acrescentando, ela não está acrescentando, né, se fica só nisso, isso não quer dizer muita coisa, né, então a pessoa tem que dar um passo além nessa história, né. Só isso não é suficiente, né? Isso não diz muita coisa. É um pouco, eu sou geminiana, eu sou, né? Assim, fica numa coisa muito... Tem uma questão que assim, Nietzsche que apostava desse super-homem aí, que ia produzir valor, o sujeito contemporâneo descobriu que esse negócio de produzir valor na verdade, parece
que quando você produz valor, aquilo que você produziu não pertence a você, entendeu? Como, por exemplo, amor. Amor, você tem que provar todo dia que você ama aquela pessoa, senão essa obrigação de todo dia ter que se reinventar, assim, é uma questão muito que me atrai e que eu queria que você comentasse. Essa questão de ter que provar sempre, né? Enfim, acho que estaria, enfim, não necessariamente a gente tem que provar sempre, né? Mas é como a gente está dizendo, né? Se torna alguma outra coisa, talvez precise dessa busca, né? De estar reafirmando continuamente, né? Você não tem aquilo tão seguro, né? E não tem como se certificar, né? De que ficar tranquilo, confiar, né, de que aquele amor está ali, de que, né, essas referências, né, estão ali, né? Se a gente fala de um mundo em que as referências, né, se tornaram mais esgarçadas, se tornaram, né, mais difíceis, né, de você aprender, de fato, né, a gente se torna mais carente nesse sentido, né, de buscar de alguma forma outros lugares para se segurar, né? Mas enfim, esse movimento, ele enfim, de valorar as coisas, né, nós somos seres que estão sempre, de alguma forma, né, dando valor às coisas, não tem como, né? A gente o ser humano, ele é valorativo, né? Ele atribui, né, valor às coisas. Enfim, não sei se era isso que você estava trazendo, né? Boa noite, Fernando. Está funcionando? Meu nome é Pedro. Eu vou fazer uma pergunta sobre... Você fez uma observação sobre o 7 do analista, da análise, que o clássico seria aquela situação do analisando deitado no divã, de costas para o analista, e que na situação mais contemporânea, pelo menos dentro do teu grupo, vocês estariam dando maior importância ou notando um maior significado, uma maior pertinência, né, do contato visual e do afeto do analista para o efeito da análise, né? Então, minha pergunta é, e até você falou que tem alguns grupos que não aceitariam bem isso, né, grupos de pensamento psicanalítico, eu entendo. Aí eu tenho uma pergunta em relação a isso, queria que você comentasse um pouco mais disso, mas daí, para eu fazer a pergunta, eu queria lembrar três coisinhas que, na verdade, são uma mesma, que importam para a pergunta, né? São 3 pequenos exemplos em torno dessa questão de presença afetiva e de contato visual, né, na contemporaneidade, sei lá. Uma delas são 3 lembranças, né? Uma delas é um colega meu publicou um texto há pouco tempo, e o personagem tem um determinado momento que ele está à noite numa praça em Brasília, e ele está bebendo alguma coisa sozinho e tem contato visual com um gato, e diz que é a primeira, esse narrador, né, esse personagem diz que é o primeiro contato visual que ele tem com um ser vivo naquele dia, né? Primeiro contato o quê? Visual que ele tem com um ser vivo, né? Quer dizer, é o primeiro ser que o encara olho a olho naquele dia, né? A primeira vez que ele, naquele dia, teve contato visual com algum ser vivo foi com o gato. A segunda lembrança, bom, é a questão da perda do espaço público, que é um tema meio clássico, né, tanto de sociologia, um pouco que a gente tem algumas referências, mas também na arquitetura, eu tenho contato com arquitetos, existe bastante essa questão de perda da vivência pública, né, e dos espaços mesmo de vivência, né, a própria, sei lá, praça, até a geração anterior a mim, os meus pais, as pessoas se conheciam no footing, né, na praça ou no bonde, né.
E hoje em dia esses espaços não existem mais, cada vez ou você está dentro do seu carro sozinho, ou você está no trânsito, ou você está numa situação que é social, mas é uma situação de trabalho em que você não está presente exatamente como sujeito, mas como funcionário, ou pessoa que está... Enfim, a relação é outra, né? Você não está simplesmente trocando uma ideia, ou conversando, ou socializando, como dizem os ingleses, né? Socializing. E um pouco também nesse mesmo sentido, eu tive, assim como certamente muita gente, a experiência de ir para cidades do interior em que ainda existe, né, em poucos dias você faz um monte de conhecido e qualquer pessoa começa a conversar com você de si, né, com muita facilidade. E você do Rio de Janeiro, eu também conheci um pouco a cidade, eu acho que o Rio de Janeiro ainda guarda um pouco isso, talvez pelo fato de ter praia. Eu lembro ali enfim, eu sou de Campinas, mas morei muito tempo em São Paulo. Percebi o Rio de Janeiro como uma coisa muito mais assim na carne, as pessoas muito mais presentes do que São Paulo. E talvez correlativamente, né, São Paulo eu vi casualmente, acho que alguém pôs no Facebook, campeão de casos de porcentagem, sei lá, de casos de depressão, se não me engano, mundial, né? De casos de quê? Se não me engano, de depressão, precisaria conferir, mas assim um altíssimo índice, né? Então, quer dizer, você está, então retomando, né, por um lado você falou que, né, no set mais contemporâneo, pelo menos dentro do teu grupo, vocês estão frisando ou percebendo mais, dando mais valor, talvez procurando colocar até, né, que não existia essa questão do contato visual do analista como algo importante para o processo, né, e a presença do afeto, foi a palavra que você usou, do analista para o efeito da análise, né. E, por outro lado, essa perda do contato visual e do afeto social, né, na metrópole. Aí a pergunta seria a seguinte, né, posto esse quadro. Da mesma forma, quer dizer, não exatamente da mesma forma, assim, mas existe uma crítica à psiquiatria, né, de que ela medica, né, e não vê melhor a subjetividade. No caso, esse contato visual e esse afeto, até que ponto não correria o risco de estar sendo uma mercantilização do afeto, né? Se vocês têm essa pergunta no grupo de vocês, e se existe essa questão, quer dizer, o afeto passou a ser importante, na verdade, perdeu-se o afeto, o contato visual no social, sobretudo em certas metrópoles. São Paulo é um caso que eu acredito que seja bem típico, né? Bem extremo até disso. E, por outro lado, isso começa a surgir esse contato, essa necessidade do afeto para, inclusive, eventualmente resolver questões, ou tratar, ou ter presença dessas questões mais primeiras, do narciso e tudo mais, começa a aparecer dentro da salinha do psicólogo, né? Quer dizer, isso perdeu-se na cidade e aparece na salinha do psicólogo. Isso não corre o risco de virar uma mercantilização do afeto? Não, eu acho que, bom, porque talvez eu tenha, que foi boa a sua pergunta para eu poder precisar melhor o que eu estava dizendo, né? Não se trata do analista dar afeto ao paciente, né? No sentido de um pouco o que a gente já chamou em outros termos, né? De ser um pouco mãe do paciente, né? De dar carinho, de dar segurança e tal. Não se trata disso. Mas se trata de que alguma coisa das reações afetivas, né, do paciente, que ele não tem contato, como se fosse uma experiência que tivesse apartada, né, são vivências apartadas da experiência dele, né, de alguma forma o analista devolvesse isso para ele. E, às vezes, o que eu estou chamando de uma reação afetiva é uma reação que vai exprimir, por exemplo, o espanto do analista com alguma coisa que ele falou. De repente, o analista vai expressar isso não em termos de palavras, mas em termos de expressão gestual. Né? Assim, ele vai, né, de alguma forma, mostrar a intensidade do que aquela pessoa está vivendo, né, através, por exemplo, do gesto dele, né, da expressão dele. E, por isso, devolvendo alguma coisa dessa experiência para essa pessoa que não está conseguindo entrar em contato. Então, é como se a gente pudesse estar falando de uma linguagem, né? Tem um psicanalista francês chamado René Roussillon, que fala dessa linguagem mimo-gesto postural, né? Que a gente tem que ampliar a ideia da análise, né? Para além da linguagem verbal, né? Para essa linguagem mimo-gesto postural, em especial nesses casos. Então, quando eu falo de afeto, não é que, né, não teve afeto na vida, o analista vai dar esse afeto, de maneira nenhuma, até porque isso não teria nenhuma
nenhuma função, né? Não serviria de nada. Talvez essa pessoa ficaria, bom, podia ser bom, né? Mas assim, a pessoa ali naquele momento, a pessoa ia ficar talvez um pouco dependente desse analista, e não é esse o objetivo, né? Ao contrário, né? A pessoa tem que poder sair de lá com recursos, né? Para poder lidar com o que ela enfrentar na vida, né? Então, não é dar afeto, mas é mostrar, né? Quando eu falo do olhar, também não é só a questão da postura, né? Face a face, mas é justamente nesse retorno do espelho, né? Do espelho do olhar do outro, que você possa, de alguma forma, se enxergar, né? nesse olhar do analista. Alguma coisa que o analista vive e devolve, né? Para o paciente. Né? Então, não é que a gente privilegie necessariamente face a face, mas é porque pode ser insuportável para esse tipo de pessoa ficar distanciado do olhar. O suporte do olhar vai ser muito importante. E a gente acha que ele pode ter uma função também, né? E essa função tem a ver com essa devolução, com essa função de testemunho. Então, é mais nesse sentido que eu quis dizer, né? Mas que, de fato, pode estar havendo, né, assim, uma diminuição desse contato visual, desse contato mais afetivo, né? Na vida pública, sim, né? Agora, às vezes a gente reencontra isso também longe do contato visual. Às vezes a internet, que a gente, né, às vezes critica muito, que está distanciando todo mundo, mas tem muita gente que, através da internet, consegue restabelecer relações, e eu tenho exemplos também de consultório de pessoas que retomaram relações muito difíceis, que no face a face ali, no dia a dia, né, no olho, estavam muito difíceis, porque muito carregados, e pela mediação do suporte, né, da tecnologia, conseguiram ultrapassar isso e retomar também, né, no dia a dia, né, encontros que começam pela internet, que a gente acha que são coisas descartáveis, e se transformam em relações muito profundas, muito complexas, né? Então, não necessariamente, né, a gente está, né, numa situação de total isolamento, né? Há isso, mas também existem formas de usos diferentes, né, também das tecnologias, para você encontrar esses caminhos, né? Respondi? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se o pânico pode se transformar num transtorno de ansiedade. E quando que você percebe que é um transtorno e não só uma ansiedade pura? E o que se pode fazer de forma objetiva para melhorar essa ansiedade? O pânico, o transtorno de pânico, ele faz parte dos transtornos de ansiedade, né? Então, ele é um transtorno de ansiedade. O que uma ansiedade comum, essa do dia a dia, como é que a gente percebe que ela está se tornando alguma coisa mais intensa? A gente tem que pensar o quanto isso está afetando, né, a nossa rotina, as nossas relações, né? Como isso está limitando o nosso dia a dia, né? Se a gente começa a evitar certos lugares, porque imagina que esse lugar vai provocar ansiedade, isso começa, né? Isso se torna pregnante, a gente perde oportunidades na vida, de trabalho, né? Oportunidades sociais, de amizade, enfim, e aí isso começa a limitar de tal forma a vida e perde a plasticidade, de novo, vai chegando numa espécie de rigidez, né, e de isolamento, e aí sim a gente pode pensar que é um sinal de um transtorno de ansiedade efetivamente. É claro que a psiquiatria tem critérios, né, que ela vai preencher para você tem tantos critérios, né, tantos sintomas de uma certa lista para poder definir se você estaria num transtorno ou não transtorno. Mas falando em termos, né, da experiência de cada um, eu diria que vai ser muito a questão da limitação e da perda de mobilidade, né, na vida cotidiana, que vai definir se aquilo realmente, né, foi para além de uma ansiedade que seria normal, né? Ansiedade para falar em público, ansiedade para começar uma coisa nova, para lidar com o desconhecido, são coisas normais, né? Agora, se isso começa a evitar e limitar a vida, né, demais, aí a gente pode pensar nesse transtorno. E coisas objetivas, a gente tem 1000 formas, né, de tratamento. Quando a ansiedade é muito aguda, como a gente falou de medicamentos e tal, mas tem momentos em que eles são necessários, eles dão uma contenção, eles diminuem, né,
esse excesso para que algum trabalho seja possível. Né? E aí existem 1000 tipos de terapia possíveis, né? Algumas que vão, como falei, visar mais os sintomas, outras que vão pensar num processo mais a longo prazo, mas tem muitos tratamentos possíveis. Né? Tá? Boa noite. Eu gostaria de perguntar a respeito da ansiedade, que a ansiedade é um transtorno muito recorrente nos dias atuais, mas o tratamento medicamentoso para níveis mais brandos de ansiedade são também muito recorrentes. Então, eu gostaria de saber o seu posicionamento a respeito disso, ao invés da procura de terapias justamente mais longas para o tratamento desse tipo de transtorno. Não, minha opinião sobre a medicalização desses... enfim, tem... o Rivotril, né, que é um medicamento que todo mundo conhece o nome, não estou fazendo propaganda para laboratório, né, mas é porque é um nome que eu acho que já se tornou, né, o Namorada da Minha Enteada tem uma banda que chama Rivotril, em coisa com Rivotril, né, já se tornou alguma coisa totalmente, né, e eu atendi um rapaz que tinha, que disseram para ele, um parente disse para ele, olha, quando você tomar o Rivotril, você vai ter, assim, você vai ver que remédio maravilhoso que é, você deve tomar e tal. E aí ele, enfim, acabou se consultando com um psiquiatra, teve, né, a prescrição do Rivotril como SOS. Né, o Rivotril muitas vezes é chamado de SOS, porque é para aquelas situações de muita ansiedade, né, que você não está controlando. E aí ele apelidou, né, o Rivotril também, por isso que eu lembrei da banda, né, carinhosamente de Rivo. Né, e o Rivo vivia dentro da mochila, carregava para cima e para baixo o Rivo, não tomava, mas estava lá. Né? Então tinha essa função de, né, tô carregando, né, uma coisa, quase um amuleto. Aí teve um dia que precisou tomar, estava vencido, de tanto tempo que ficou na mochila. Né? Então tem essas situações, né, em que o fato só da prescrição de um nome, de ter alguma coisa ali à mão, já dá uma baixa grande de ansiedade. Né? Eu acho que, enfim, a gente tem muitos recursos, né? A gente, sei lá, pode pensar em técnicas de respiração, a gente pode, né, dependendo do nível de ansiedade, né, a gente pode conversar com as pessoas, pensar sobre, imaginar a situação que a gente vai viver, né, tentar, né, diminuir um pouquinho, né, essa ansiedade. Agora, quando são situações que não tem controle nenhum, né, que ultrapassa realmente a possibilidade desses recursos mais comuns, né, aí a gente pode sim recorrer a um medicamento. Né? Eu não sou contra, eu sou a favor que, né, que desde que isso tenha, que não seja justamente qualquer primeira angústia, primeira ansiedade, primeira tristeza, né, tudo que cause um mínimo mal-estar, você tem que eliminar, né, como se aquilo não fizesse parte da vida. Né? Isso eu acho que a gente tem que criticar, que a gente tem que tentar criar outros meios de suportar, né, esse tipo de sentimento, mas quando realmente assume, né, um nível muito agudo, né, eu acho que sim, o medicamento ele é útil. Né? Agora, o fato é que a gente vê que qualquer queixa, né, que as pessoas acabam endereçando a um médico, né, não necessariamente psiquiatra, né, médico generalista, né, prescreve muito esse tipo de medicamento antidepressivo, porque serve para muita coisa, não serve só para depressão, né? E ansiolítico, né? Muito. Então, às vezes, tem um uso que pode ser um pouco abusivo, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado mesmo. Né? Uma coisa na sua palestra que me deixou um pouco curioso, é que você falou sobre a TOC, e eu queria que você falasse um pouco sobre o que leva a TOC, né? Sobre o que causa a TOC. Pois aí, assim... O transtorno obsessivo-compulsivo ele pode ter vários, se a gente for pensar, né, enfim, em termos psiquiátricos, a gente não tem esse questionamento. Né? Se a gente for pensar na neurose obsessiva em Freud, né, que, de alguma forma, como eu disse, né, é uma forma... A gente tem esses sintomas presentes, mas de uma maneira mais... enraizada, né, na história de vida da pessoa, né, você vai encontrar, enfim, uma relação
com essas figuras ideais muito fortes, às vezes uma relação também... É difícil falar assim em termos genéricos, uma relação muito especial também com a mãe, alguém que foi muito, de alguma forma, colocado numa posição especial, né? Você nota, né, algumas recorrências nesse sentido, essa dificuldade de poder lidar, né, justamente com a escolha, dificuldade de poder lidar, né, com os próprios sentimentos, pode ter a ver, assim, com, muitas vezes com uma educação muito rígida em algum momento, mas não necessariamente, porque a gente sabe que às vezes a nossa instância crítica interior, digamos assim, né, que censura, né, nossos atos, não tem necessariamente a ver com a educação que a gente teve diretamente, mas com muitos outros fatores que a gente encontrou na vida, e inclusive também com os ideais da cultura, né? Então, é difícil a gente determinar, né, um elemento, né, é muito particular sempre, né? Tem, claro, né, certas características que são comuns, né? Mas sempre vai ter a ver com aquela história de vida daquela pessoa, e a gente vai ter que buscar na singularidade de cada caso, né? Qualquer resposta assim, que pontuasse, né, um evento, alguma coisa, seria, né, leviando da minha parte. Não é, a gente tem que encontrar o nosso próprio, né, sentido de ter levado a esse tipo de situação. Mas, em termos do sintoma em si, é como se fosse, né, uma tentativa de anulação, né, de um sintoma que anula o outro, de certa forma, e uma tentativa de abolir justamente essa dimensão desejante, né, de não entrar em confronto com a dimensão desejante e, evidentemente, com a escolha, né? Então, você fica entre esse comando e esse contracomando, né? E nisso a vida fica, né, limitada. Ok? Oi, Fernanda. Duas perguntas. Primeiro, assim, qual é a distância onde você deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra nas suas compulsões, nos seus problemas e tal? Qual é essa distância? Existe essa distância? Outra coisa, eu percebo que você tem uma linha muito freudiana, né? Quer dizer, você gosta muito... Para quem gosta de psicanálise, você acha que a linha freudiana é melhor? O quê? Terapia freudiana? É a melhor? Ou você só... ou você tem outras citações que você pode fazer para nós para poder modificar um pouco o que todo mundo pensa a respeito? Não, veja, como eu sou psicanalista, né, meu ponto de vista enfim, é o que eu acho melhor, né? Mas é porque, enfim, é o que eu, né, que eu acredito, que eu escolhi, né? Mas existem várias alternativas e, enfim, cada um pode avaliar, né, o que considera que é mais adequado para si, né? Nem sempre as pessoas acham que a análise é o que produz mais efeitos, né? Ou um psiquiatra. Isso, entendi. Aí tá aí. Olha, eu acho que muitas vezes, na verdade, o que ocorre é que você procura ou um profissional ou outro, e o outro profissional vai indicar, né? Por exemplo, você procura um psiquiatra e, enfim, dizendo que você, enfim, o seu sintoma, né, chegou a um ponto que você acha que precisa de ajuda. Esse psiquiatra vai fazer uma avaliação e vai ver se precisa ser medicado, ou se acha que é um caso de terapia, ou muitas vezes o que vai acontecer é uma conjunção dos dois, né? E também você pode procurar um psicólogo que vai te atender e que vai dizer, olha, sim, o seu caso é, né, só de terapia ou não, né? Eu acho que também precisa de um suporte medicamentoso, vou te indicar um psiquiatra. Então, na verdade, os dois profissionais, né, estão habilitados para poder fazer essa avaliação e fazer a melhor indicação possível, se só terapia, se terapia, né, conjugada a medicamentos ou só medicamentos, né? Isso é alguma coisa que é melhor um profissional avaliar, né? É muito difícil externamente a gente falar, é só chegando, expondo, né, todas as situações que
envolvidas que o profissional vai ter condições de responder, né? Porque não é uma questão de gravidade maior ou menor, né? Chegou a esse ponto, é tal coisa, né? Não é isso, é uma questão de como esses sintomas estão sendo, de alguma forma, o que está sendo possível fazer com eles, né? Como está lidando. Transbordou, ultrapassou, né? É algo muito que precisa de uma ação muito imediata ou dá para suportar isso, né? Então, enfim, são coisas que vão sendo avaliadas, né? Mas também você pode ter uma diminuição de ansiedade numa terapia, né? Pode muito bem acontecer, não necessariamente precisando do medicamento. Como falei e tal, esse paciente lá que eu atendi, né? Era só ter o Rivo, né, à mão, que estava tudo bem, né? Durante um tempo. Também tem guardadinho. Achar que pode, né, ter. Então é um pouco isso, né? Tem essa, né? Fica um pouco essa sensação de segurança, né? Tenho para onde correr, que tem a ver com essa coisa do desamparo, né? Me sinto um pouco desprotegido, posso me segurar em alguma coisa, né? E às vezes, como falei, no caso do pânico, enfim, dessas ansiedades agudas, o suporte presencial, né, vai ser muito importante. Então, muitas vezes vai ter uma coisa de telefonar, né, para o psiquiatra, para o terapeuta, né? Exigir uma presença, um reasseguramento, que vai fazer parte também do tratamento. Né? Obrigado, Fernanda. Pedimos desculpa para quem não conseguiu formular a pergunta. Infelizmente, chegamos no fim do nosso tempo. Agradecemos a presença de vocês e vamos indicar para vocês duas coisas. Coloquem na sua agenda essas duas datas. Primeira data, amanhã, sábado, 20 horas, nós temos Diálogos Improváveis. Então, vocês terão o Leonardo Martinelli como curador, teremos o trombone e os seus diálogos à brasileira, com vários trombones, trompetes, vibrafones e outros sons. 20 horas. É um evento assim muito diferente, para quem nunca participou. Na próxima terça-feira, dia 3, não esqueçam, nós temos a Semana do Meio Ambiente, nós teremos aqui o Roberto Vac, discutindo o tema Exploração Sustentável das Florestas Tropicais. Isso faz parte de um programa do nosso programa de Invenção do Contemporâneo. Também é uma coisa que vocês não podem perder, às 7 horas da noite, como sempre. E gostaríamos de concluir agradecendo a presença de vocês e principalmente a nossa palestrante de hoje. Por favor, um aplauso de agradecimento.